Olá! O mercado de Bitcoin está em pânico e a gente precisa entender: é uma crise de verdade ou uma daquelas oportunidades disfarçadas? Vamos mergulhar fundo nisso agora. Essa frase resume bem o clima. O sentimento geral é de medo, um medo extremo, com os indicadores e níveis que a gente não via há bastante tempo. Então, o que está por trás dessa onda toda de pessimismo? É o que vamos descobrir. E para organizar as ideias, a gente vai seguir este caminho. Primeiro, vamos sentir a temperatura do mercado, entender esse pânico. Depois, a gente olha para os dados, para os gráficos. Aí a gente amplia o foco para a crise do sistema financeiro como um todo, volta para as origens do Bitcoin e termina vendo como ele se tornou esse novo campo de batalha. Certo, vamos começar pelo começo. Qual é o tamanho real desse medo que está dominando o mercado? E olha só esse dado, o famoso índice de medo e ganância, ele está praticamente gritando medo extremo. E não é de hoje não, já faz quase um mês que ele está nesse nível. Para ter uma ideia, um nervosismo tão prolongado assim a gente não via desde o fundo do poço lá em 2022. E aí que entra uma ideia interessante, quase um paradoxo, que é o conceito de dor máxima. Basicamente, quando está todo mundo pessimista desse jeito, quando o sentimento é tão unânime, o mercado pode estar se preparando para dar uma virada brusca e pegar todo mundo de surpresa. É algo para se ficar de olho. Bom, mas vamos deixar um pouco o sentimento de lado e olhar para os fatos, para os números, o que os gráficos estão mostrando para a gente. E o preço reflete bem esse clima, né? O Bitcoin perdeu aquela marca psicológica importante dos R$100 mil, agora está ali, negociado na casa dos 94.600. É curioso pensar que muitos analistas previam que a gente nunca mais veria esses preços. Pois é. E a coisa fica ainda mais séria quando a gente olha para os investidores que entraram há pouco tempo. Alguns indicadores-chave, como a quantidade de Bitcoin que está sendo mantida no prejuízo, alcançaram níveis que trazem uma memória bem amarga, a do colapso da FTX. Então, a grande pergunta é: e agora? Para onde o preço vai? Os analistas estão de olho em dois níveis de suporte. Uma primeira zona de defesa, digamos assim, ali entre R$ 86.000 e R$ 88.800. E um segundo nível, mais crítico, em R$ 78.500. São esses os números no radar de todo mundo. Mas e se o problema não for só o Bitcoin? E se essa queda toda for, na verdade, um reflexo de uma coisa muito maior? Uma crise dentro do próprio sistema financeiro que a gente conhece? Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a inflação oficial, aquela que aparece no jornal por volta de 2%. Mas do outro lado tem a realidade. A quantidade de dinheiro no sistema cresce em média 8% todo ano. Isso é, na prática, o imposto invisível que vai comendo o nosso poder de compra. E essa metáfora aqui é perfeita. Pensa assim, o dinheiro que a gente guarda, os nossos ganhos, são um cubo de gelo. É a nossa energia de vida armazenada ali. Só que a impressão de dinheiro constante dos bancos centrais, ela é o sol. E o que o sol faz com o gelo? Derrete. Aos poucos, mas sem parar. E dentro dessa lógica, a percepção sobre o Bitcoin muda completamente. Ele não é mais só um ativo. Ele se torna, como diz a frase, uma espécie de dividendo que a gente recebe toda vez que o sistema tradicional falha e imprime mais dinheiro. O valor dele, portanto, estaria ligado diretamente a essas falhas. Para entender bem essa tensão toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos lembrar qual era a ideia por trás do Bitcoin lá no comecinho. A visão original de Satoshi Nakamoto era, ao mesmo tempo, simples e genial. Criar um sistema de dinheiro eletrônico que funcionasse de pessoa para pessoa, sem precisar de um banco, sem precisar de um intermediário no meio do caminho. Uma transação direta, pura e simples. E a prova da intenção dele estava ali, desde o primeiro segundo. No bloco Gênesis, o primeiro bloco de Bitcoin da história, tinha essa mensagem escondida. Era uma manchete de jornal sobre o resgate aos bancos na crise de 2008, ou seja, uma crítica direta ao sistema financeiro desde o dia 1. E aí a gente chega nos dias de hoje, onde aquela promessa original do Bitcoin encontra o seu maior teste. E que teste é o abraço do próprio sistema que ele queria contornar. A ironia é enorme, né? O que nasceu como um experimento de cypherpunks, algo de nicho, hoje está na mão das mesmas instituições que ele foi desenhado para tornar obsoletas, de grandes corporações usando como reserva de valor até os maiores gestores de ativos de Wall Street. E tem uma teoria bem provocadora sobre isso. A de que a chegada de Wall Street não é uma vitória para a filosofia do Bitcoin. Seria, na verdade, uma espécie de rendição. Eles não estariam vindo por acreditar na missão, mas por reconhecer a fragilidade do próprio sistema. O Bitcoin seria o bote salva-vidas deles. Isso deixa a gente com a grande questão. A pergunta de $1 milhão, talvez.
O Bitcoin, afinal, está sendo uma ferramenta de revolução e liberdade para as pessoas? Ou será que ele acabou se tornando o plano B, a última boia de salvação para o mesmíssimo sistema que um dia ele prometeu substituir? Fica aí a reflexão.